Ó, vejam só, dentro dessa casa acontece um crime em Londrina. Isso mesmo, Franciscato, zona sul da cidade. Um homem teria sido agredido até a morte nesse local. Mas como, Buganza, agredido até a morte? Um crime brutal, com um pedaço de pau mataram esse homem. O Pedro Marconi está ao vivo comigo, trazendo mais informações. Pedro, teve uma reviravolta no caso hoje, conta pra gente. Uma reviravolta gigantesca, Buganza. Segundo as informações que nós apuramos, foram repassadas pela Polícia Civil, que o nosso repórter Wesley Lemos também colheu no local. O Fábio Henrique da Silva, ele que tinha 35 anos, foi morto a pauladas, com diversos ferimentos na cabeça. A irmã dele, ela diz para a polícia que o Fábio teria ameaçado jogar água quente na filha dela, uma criança de apenas 8 anos. Nisso, ela saiu para a rua para pedir socorro e, de acordo com o que essa irmã passou para a polícia, uma pessoa que ela não conhecia, um homem, entrou na casa e deu as pauladas no irmão dela e depois fugiu. Ela falou que as características desse homem seria que ele vestia uma camiseta azul e também uma bermuda preta. E a partir dessa informação que ela passou, a polícia militar levou, na verdade, para prestar depoimento de um suspeito, as mesmas características. E a polícia, nesse meio tempo, descobriu um nome do suposto assassino a partir de uma denúncia. Se chamaria Joãozinho, o apelido dele. Na delegacia, o homem com as mesmas características não convence muito a polícia no sentido de ele ser o assassino, porque o nome dele é Pedro Henrique e não tinha nada a ver com o Joãozinho. O delegado Roberto Fernandes desconfiou, viu ali que a mulher tinha vários filhos e viu que um dos filhos se chamaria João. Então, qual a conclusão que o delegado chegou? Que é mais fácil alguém que se chama João ter o apelido de Joãozinho do que um Pedro Henrique, pois ele pediu para a polícia ir buscar a irmã e na delegacia ela acaba confessando que quem matou o irmão dela foi o próprio sobrinho. No caso, o sobrinho dele, filho dela, um jovem de 19 anos. E nós conversamos agora há pouco com o doutor Roberto Fernandes, ele que está no plantão hoje da Polícia Civil, e ele deu detalhes de como ele chegou a essa conclusão e também a descoberto que quem matou o Fábio Henrique foi o próprio sobrinho dele. Vamos ver. Pelo que ela me disse, ali já a família toda, né? Já é um problema. Segundo ela me disse, o Fábio já ameaça constantemente a família, os membros da família, até o próprio Joãozinho, ela disse que já deu uma machadada no pé dele, né? E que ele cismou hoje que ele ia jogar água fervendo na criança de 9 anos, né? Então, que ela o empurrou antes que ele jogasse água e saiu correndo para a rua com a criança pedindo socorro. E aí aconteceu do João, então, entrar em luta corporal com o Fábio, segundo ela me reportou. Ela disse que ele se escondeu em algum lugar, provavelmente um lugar afastado, e que a ideia dele é esperar as 24 horas para se apresentar. Ele tem 19 anos de idade. Eu falei para ela, então, entrar em contato com ele de novo e pedir para ele procurar a delegacia de homicídio amanhã, né, levando as roupas que ele estava no momento, e lá ele narra os fatos lá. 18h34, deixa eu chamar o Pedro Marconi, porque, na verdade, nós já ouvimos o delegado, não é, Pedro? E você tinha chamado uma outra entrevista que vai entrar agora. Porque o delegado ele explicou em relação à confusão em um primeiro momento, depois também o que teria acontecido nessa casa em que o Fábio Henrique morava com a irmã e também os sobrinhos, que aí ele teria ameaçado jogar uma água quente na filha dela. E o delegado também destacou que a relação ali da família, segundo a própria irmã trouxe de relato, seria conturbada, com brigas constantes, uma relação já desgastada e dessa vez termina dessa forma trágica em família. E vamos ouvir então o que também disse o delegado sobre a confusão e dando mais detalhes sobre todo esse caso. Vamos ver. O nome dele vou falar só os 2 primeiros, tá? É Pedro Henrique. E a denúncia no Copom falava que a pessoa, o autor, teria o apelido de Joãozinho. Entretanto, esse rapaz que foi trazido, ele estava no local com as vestimentas que a denúncia apontava. Em razão disso, os policiais, de forma correta, né, uma vez que havia denúncia que seria um rapaz moreno, com a camiseta azul, e parece que houve um reconhecimento, pelo Copom disse que a vítima, os policiais mandaram a foto, e o Copom disse que o denunciante reconheceu. Então, os policiais o trouxeram. Mas, chegando aqui, como os policiais militares não trouxeram
a testemunha, eu julguei uma testemunha-chave, que é a irmã da vítima, e nesse meio tempo nós puxamos, né, como os policiais falaram que ela tinha bastante filho, nós puxamos a qualificação dos filhos dela e fomos surpreendidos com o nome, um dos filhos de 19 anos, com o nome de João. Aí eu entendi, porque a denúncia falava que seria o Joãozinho. Eu entendi que era mais fácil uma pessoa chamada João ter um apelido Joãozinho do que uma pessoa chamada Pedro Henrique. 18h36, o caso ainda que precisa de investigação com muitas reviravoltas, mas que a polícia está trabalhando em cima disso, não é, Pedro? Exatamente, Buganza. O Joãozinho, sobrinho, então, do Fábio Henrique, ele não foi localizado. Segundo o delegado, a família alegou que ele deverá se apresentar na delegacia de homicídios essa semana, depois que passar o período do flagrante. Normalmente são 24 horas. Então, depois desse tempo, segundo a família, ele garantiu que vai se apresentar na delegacia de homicídios. O doutor João Reis vai investigar o caso e ver se teve participação de mais gente nessa história e também confirmar, né, a partir de provas, se realmente o Joãozinho foi quem matou o Fábio Henrique, o próprio tio. Buganza. Tá certo, Pedro. Obrigado pelas informações.